Decidi seguir o que o bilhete falava e fingi que não estava enxergando. Porém, eles decidiram me levar para uma sala e eu vi coisas estranhas por todo o hospital. Partes de corpos por todo lado. O lugar era horrível e eles me deixaram sentada em um quarto, mas eu tinha que ir atrás de respostas. A paciente número 1 não voltou a enxergar. Tudo está saindo conforme esperado. Porque eles não podem voltar a enxergar mesmo? É óbvio, eles não estão vendo as atrocidades que estamos fazendo. Assim, eles ficam mais fáceis de ser manipulados. Agora vai lá ver como é que tá a paciente número 1. Durante a época de Halloween, não nos preocupamos com as entidades durante o dia. Pensamos que estamos seguros e que elas só saem durante a noite e coisas ruins acontecem. Mas não é bem assim. Esquecemos que é durante o dia que eles nos conhecem. Observam cada passo que damos. Descobrem nosso segredo mais obscuro. Eles estão ali a todo momento. Isso tudo para que de noite eles possam usar tudo contra a gente. Para nos assustar de uma forma que jamais iríamos imaginar. Até porque eles nos conhecem, mas nós não conhecemos eles. Eu tenho certeza que eu deixei a chave aí. Você devia aprender a não colocar a chave debaixo do tapete. É um lugar muito fácil. Qualquer um que te observe descobre o seu segredo, mas se te consola. Você não é a primeira burra que comete esse erro essa noite. E com certeza não vai ser a última. Como assim? Você me escutou muito bem. Você não é a minha primeira vítima dessa noite. E com certeza não vai ser a última. O governo criou robôs para fazerem trabalhos perigosos. Até que algo aconteceu. Eu consertei o poste de luz, mas eu levei um choque. Eu preciso de conserto. Eu não acredito nisso. Ela é minha robô preferida. Mas tudo bem. Eu levei ela no concerto e foi rapidinho. Eles me devolveram ela novinha. Eu coloquei uma atualização nela. Espero que goste. Não tinha como não gostar. Esses robôs eram muito prestativos e com uma atualização seria ainda melhor. E essa robô em específico, eu amava muito ela. Ela era como se fosse a minha melhor amiga. Estava comigo em todos os momentos. Sentimento de tristeza detectado. Por que você está chorando? Meu namorado, ele morreu. Eu sinto tanta saudade dele. Saudade? Sentimento não reconhecido. Começando pesquisa. Voltei. Eu chequei no meu banco de dados e o sentimento de saudade vai embora quando você vê o rosto da pessoa. Então eu trouxe a cabeça inteira pra você. Espero que ajude. O governo surgiu com o chip no braço. Ele era usado teoricamente para medir a saúde, mas desde que minha mãe colocou ela tem agido muito estranho, então decidi não colocá-lo. E para fugir dessa utopia abri arresto na função feito para foco, que é ótima para esquecer de tudo e concentrar. Vocês deveriam testar, mas o chip se tornou obrigatório e eu não queria colocá-lo de jeito nenhum, então eu fugi. E eles me deram como desaparecida. Mas quando eu voltei, as pessoas já não eram mais as mesmas. Eu sempre gostei de ser uma jornalista investigativa na área criminal. Mas existia um serial killer que me instigava. Ele desovava os corpos em lugares óbvios demais. Não deixava pistas, nem rastros. E eram sempre pessoas com características muito distintas. Fiquei obcecada nos seus crimes da forma silenciosa em que agia. Até que reparei uma coisa. Ele conseguia manipular meus pensamentos. Fazia escrever e escreveu da forma que queria. E deixava rastros sim. Só que ele mesmo os investigava. E suas vítimas eram apenas oportunas. Então decidi que eu seria seu primeiro alvo. Minha mãe me tratava muito bem, mas quando tinha visita, ela fingia que eu nem existia. Eu não entendia por que ela fazia isso, mas sempre foi assim. E até mesmo as visitas fingiam que eu não estava ali. Mãe, por que você me trata tão bem quando a gente tá sozinha? E quando tem visita, você me trata tão mal. Não é bem assim, filha. Eu te trato muito bem quando tem visita. Eu acho que isso é coisa da sua cabeça. Ela era uma mentirosa. Eu não acredito que ela teve coragem de falar isso. Eu já estava sem paciência, até que teve uma visita na minha casa. E as duas estavam me ignorando. Então eu fui lá e coloquei uma vassoura atrás da porta, para ela perceber que não era bem-vinda ali. E aquela vassoura atrás da porta? Você colocou antes de eu chegar? Pode deixar, eu já entendi o recado. Não, não é isso que você tá pensando. Mas deu certo. A visita foi embora.
E minha mãe ficou muito estressada comigo. Eu nunca tinha visto ela daquele jeito. Quer saber? Eu vou te contar a verdade. Você morreu e você não aceita que morreu. Então você continua aqui na Terra. E eu cuido de você. E o que eu recebo? Essa ingratidão. Você é uma ingrata. Eu tô morta. Sim, você morreu. Por que você acha que ninguém te vê? Meus pais tinham uma mansão e eu vivia a vida perfeita. Até que um dia algo estranho aconteceu. Ela mexeu, será que ela vai acordar do coma? Irmão, me deu um videocassete super estranho. Ele disse que achou em Ubazar e achou a minha cara, mas eu achei aquilo muito estranho. Mas mesmo assim eu agradeci, deixei ele na minha casa. Mas com o passar dos dias eu percebi que ele fazia um barulho muito estranho. Parecia um filme de terror, com vários gritos. E não tinha nenhuma fita dentro dele. Mas isso me irritou, então eu decidi jogar ele fora. Mas eu não esperava que quando eu voltasse pra casa, ele estaria no mesmo lugar. Você não vai conseguir se livrar de mim. Os gritos que você escutou eram das outras vítimas, e agora você é a próxima. Eu estava limpando a casa quando alguém tocou a campainha, mas eu não estava esperando ninguém. Oi, tudo bem? Eu sou a detetive, eu só passei aqui pra ver se você estava bem. Porque tá tendo muito assassinato nessa cidade. Eu tô bem, mas por que você veio aqui em casa? É só porque você mora sozinho. Vai que tá correndo algum perigo. Tem alguma coisa errada acontecendo. Espera, o posto policial não tinha marcado uma reunião com todos os detetives da cidade hoje? Sim. Mas todos os detetives não estão lá? Exatamente. Eu estava muito triste que minha melhor amiga ia se mudar de cidade de última hora. Eu achei seu colar tão bonito. Você quer ficar com ele de recordação? Quero sim. Nossa, eu acho ele tão bonito. Essa foi a última vez que eu vi minha melhor amiga, mas não a última que eu ouvi falar sobre ela. Porque pouco tempo depois que ela foi embora, a polícia me parou e me falou que aquele colar era de uma assassina muito famosa. Mamãe, por que tem um palhaço no meu quarto? Shh, a gente não pode falar sobre ele, nem com ele. Entendeu? Nunca. Tá bom. Eu fui crescendo e com o tempo o palhaço parecia cada vez mais amigável. Então eu decidi falar com ele. Quem é você e por que você tá aqui há tanto tempo? Olha só, a criança tomou coragem e veio falar comigo. Eu sou seu amigo. Tanto que eu tenho presente pra você. Tinha algo estranho nesse presente. Uma pulseira bonita? Não tem nada demais nela. É porque eu já limpei todo o sangue da sua mãe dela. Eu vendo objetos amaldiçoados. Os antigos donos foram vítimas de alguma catástrofe ou assassinato. E os novos donos também serão. Então tudo que eu vendo sempre volta pra mim. Mas estranhamente já faz uma semana que eu vendi uma caneta, em que o dono deveria ter um infarto. E até hoje ela não voltou. Oi? Oi, tia, então. Minha mãe falou que era seu aniversário, então eu trouxe um presente pra você. Ah, obrigada! Meus pais sempre foram muito autoritários, eu nunca saí de casa. E também a gente tinha energia, mas não podíamos acender as luzes de noite. Até que um dia eles saíram para buscar comida e meu irmão estava dormindo, então eu decidi ligar a luz, porque eu nunca tinha visto ela funcionando. E esse foi o meu maior erro, porque eu entendi tudo. Estávamos vivendo um apocalipse zumbi, igual aqueles que eu lia nas HQs, e eles eram chamados pela luz. Minha mãe sempre deixava post-its pela casa com aviso ou mensagens, até que ela faleceu. No enterro eu fiquei tão triste que desejei que ela me mandasse mais uma mensagem. Mas eu não esperava que quando chegasse em casa teria um bilhete dela. Minha mãe sempre me dizia para não ficar até tarde vendo TV. Mas meu programa preferido sempre passava de madrugada. Então eu fingia que estava dormindo. E depois que ela ia dormir eu saía escondido para assistir TV. Mas eram 3 horas da manhã quando eu escutei passos no corredor. Eu achei que fosse minha mãe. E quando eu olhei não tinha nada. Então voltei a ver meu desenho. Até que escutei mais passos. Mas eu fui olhar e não era ninguém de novo. Até que do nada eu escuto uma voz. Você deveria ter escutado sua mãe. Você pode fazer 3 desejos. Você quer amor e fama como os outros? Na verdade, não. Sério? Então qual o seu desejo? Eu quero uma pizza. Tá, 1 segundo. Aham. Novidade! A Domino's lançou um novo sabor de pizza. Uai, de que é? Barbecue. O que é barbecue? Um dos sabores mais místicos e indescritíveis envolvidos pela humanidade. Nem os desbravadores dos 7 mares resistem a ele. Além de ser picante e adocicado na medida certa. Então é esse mesmo. Quais os outros desejos?
Eu sempre tomo o remédio que o governo nos dá. Mas um dia eu acordei atrasada e esqueci. E no dia seguinte foi a mesma coisa. E minha mente começou a cansar. Até que eu apaguei. Eu acordei 48 horas depois no hospital, tomando remédio na veia, rodeada de agentes do governo. Eles foram bem atenciosos e entenderam que foi sem querer. Mas agora o remédio não fazia mais efeito. Essa noite eu fiquei de babá de uma menininha linda. Vamos dormir? Será que pode tirar aquele boneco de palhaço dali? É melhor deixar ele ali. Vai que é algo sentimental dos seus pais. Ela entendeu e tentou dormir. Enquanto isso, abri a Resso na função Feito para Bem-Estar, que é ótima para relaxar. E você pode baixar a Resso clicando no link do vídeo ou na loja de aplicativos. Depois que a criança dormiu, eu decidi sair do quarto. Oi, as crianças pediram para tirar o boneco de palhaço do quarto. Eu posso? Que boneco? Não tem nenhum boneco. Eu vendo brincos aparentemente perfeitos. Minhas clientes amam, mas quando elas colocam eles no ouvido, elas começam a ficar loucas. Começam a ouvir vozes e segredos. Mas quando elas já estão no ápice da loucura, eu dou o meu comando final. Deixaram uma caixa na minha porta. Dentro só tinha um manual de instruções e um colar. Eu demorei para conseguir montá-la, mas quando terminei eu entendi para que ela servia. Ela era uma máquina do tempo. Eu usei ela para ajudar em catástrofes e deixar o mundo um pouquinho melhor. Mas eu também tive que protegê-la de pessoas com más intenções. Eu demorei para entender por que eu mesma coloquei a caixa naquela noite. Assim, o ciclo se iniciaria de novo. A campainha da minha casa sempre tocava, mas nunca era ninguém. E minha avó sempre me falava para não abrir a porta, porque eram espíritos. E eles só poderiam entrar na casa se a gente deixasse. E eu sempre respeitei isso. Mas um dia eu estava muito distraída e abri a porta. O que você fez? Ai, vó, isso é uma besteira. Eu não sei como você acredita nisso. Vó? Obrigado por me deixar entrar. Depois de um longo tempo, uma carta dele chegou. Ele disse que fugiu da guerra e só estava esperando os rumores abaixarem para mandar outra carta. Só tinha um problema. Nesse meio tempo, eu descobri que a viagem no tempo era impossível. E que se ele falasse para alguém no tempo dele, iria ser enforcado e taxado como louco. E você já ouviram o ditado que diz: quando você gosta de uma flor, você arranca ela e não liga se vai morrer, porque você apenas quer ter ela. Mas quando você ama uma flor, você rega ela. E eu amava ele. Então eu escrevi a última carta de todas. Eu tive que quebrar o coração dele. E disse que tinha outra pessoa. E ele nunca escreveu de volta. Mas eu li nos livros de história que ele se tornou o melhor rei de todos os tempos. Mas era visível a sua solidão. O bebê da vizinha chorava todas as noites. E eu não conseguia dormir direito. Então decidi falar com minha mãe. Ai, mãe, que raiva. Pede pra essa vizinha dar um jeito no bebê dela. Eu não aguento mais escutar ele chorando toda noite. Luma, a filha da vizinha, morreu faz 3 meses. Respeita ela. Você já sentiu medo e se cobriu com cobertor durante a noite para se proteger? Então, nessa noite, eu estava com um sentimento muito estranho. Então, cobri meu pé para nada acontecer. E estava tudo bem, só que eu percebi tarde demais que minha mão ficou do lado de fora. Tem um porão embaixo da escada da minha casa. Quando eu era pequena, eu brincava nele com a minha amiga imaginária. A barata diz que tem 7. Até que um dia eu cresci. Meus pais mantinham a porta dele fechada. Mãe, você viu minha bola? Tá no porão, filha, pode pegar. Então eu fui lá pegar a bola. Ela estava muito fácil de ser achada. Você voltou, estava com tanta saudade. Oi? Você não lembra de mim? Tudo bem, vamos ter bastante tempo juntas agora. Eu sou uma boa amiga. A não ser que você quebre o meu coração. Infelizmente vou ter que me vingar. Mas boas amigas têm sempre o que merecem, né? Então, se você sofrer como eu, ficam nos kits e podemos continuar nossa amizade como se nada tivesse acontecido. Sabia que eu adorei passar o ano novo com você? Vamos fazer uma promessa de ano novo? Vamos, mas como funcionaria? Você promete que a gente vai ficar junto pra sempre? Prometo que vamos ficar juntos para sempre. Não se pode quebrar a promessa de dedinho. Realmente éramos um casal muito feliz. Mas as coisas começaram a dar errado. E não sabemos lidar bem com a situação. Então o pra sempre nunca existiu. Mas como não gosto de quebrar promessas, eu mesma acertei isso. Eu sou uma serial killer e trabalho com ar-condicionados. Minhas vítimas me chamam pra arrumar o ar delas. E eu as distraio. Tá tudo certo com o ar, posso beber uma água? Enquanto coloco algo na casa delas. Nos dias seguintes, elas ficam tontas. E acham que é culpa do ar.
mas na verdade não. Minha cachorra tem a mania muito feia de arranhar a porta do quarto no meio da noite. Um dia ela não parava de arranhar a porta de jeito nenhum. Depois de chamá-la umas 5 vezes, eu joguei o travesseiro na porta pra fazer ela parar. Mas foi aí que ela latiu do meu lado. Ela estava lá o tempo todo. Minhas irmãs gêmeas eram bizarras, mas eu acabei acostumando com isso. Até que uma noite eu fui beber água. E na hora que eu desci as escadas e já estava voltando com a água, eu vi algo bizarro. Elas estavam na escada me olhando. Mas foi nesse exato momento que eu lembrei que nunca tive irmãs. Eu estava fazendo a autópsia do meu sogro quando percebi que ele estava vazio. Não tinha nenhum órgão dentro dele. Pensei como falar isso para minha esposa, mas quando cheguei em casa, percebi que também nunca senti seu coração batendo. Eu era babá de uma menininha muito fofa. O que acontece depois que a gente morre? Talvez ela não fosse tão fofa assim, mas ela se comportava bem. E só isso estava ótimo. E eu era paga por semana. Ela mesma me entregava um monte de dinheiro. E nesse meio tempo eu percebi que nunca vi os pais dela. Sempre quando eu chegava, ela estava sozinha me esperando. E eu aceitava numa boa, porque era muito dinheiro e eu estava precisando disso. Você sabia que você é uma boa babá? Por isso, não precisa vir mais amanhã. Por quê? Seus pais estão me dispensando? Não é isso. Só não vem. Eu não aceitei muito bem isso. Eu tinha que falar com os pais dela. Então eu fui no dia seguinte. Por que você tá batendo nessa casa? Ela tá abandonada há anos. Bizarro. Quê? Além dessa casa abandonada, tá ligada a vários aparecimentos de mulheres. Se eu fosse você, eu não entrava aí. Quê? Então tá explicado porque eu nunca vi os pais dela. Meus pais sempre me falaram pra não atender a porta durante a noite. Mas um dia eu estava vendo TV e eram 00:30 em ponto. E alguém não parava de bater na porta. Então eu fui atender. Oi, quem é? Não era ninguém. Mas as batidas não pararam. E foi aí que eu percebi que agora elas estavam vindo de dentro da casa. O governo criou robôs empregados. Eles faziam todas as tarefas chatas e tudo que a gente mandasse. Opa, caiu sem querer, robô. Você limpa, né? Eles não tinham sentimentos e foram criados apenas com um propósito: nos servir. E tudo estava normal. Até que um dia, quando eu cheguei em casa, a minha robô estava muito estranha. Eu nunca tinha visto ela daquele jeito. Terminando o carregamento. Terminando o carregamento. Terminando o carregamento. Terminando o carregamento. Carregamento finalizado. Que estranho, o governo não falou que ia ter uma atualização. Robô, você terminou o que você tá fazendo? Porque eu preciso que você limpe meu banheiro agora. Ela não me respondeu. Apenas ficou me olhando. Eu tô falando com você. Ou decidiu ser imprestável? Porque eu posso muito bem te substituir. Você está no lugar certo. 10, 9, 8. Que isso? Estou contando o tempo que falta para as luzes se acenderem sozinhas. 5, 4, 3. Eu não entendi o que ela quis dizer, até que eu olhei pro chão. Pois não, você já tem um quarto? Nó, que lugar bizarro. Eu tenho certeza que se isso fosse um filme de terror, eu ia ser a primeira a morrer, mas eu não posso julgar um livro pela capa. Tenho sim, tá no nome de Luma. Assim, seu quarto é o 18. Esse gato paralisado tá muito estranho. Obrigada. Como chama esse gato? Que gato? Oi? Haha, tô brincando, ele chama Lúcifer. Seu quarto é por ali. Por ali? Uhum. Tá, realmente, esse lugar tá muito estranho. Eu não deveria ter ficado aqui. E foi aí que eu tive a brilhante ideia de olhar pela fechadura. Tá, pra mim já deu, eu vou embora desse lugar. Mas você já tá indo embora, está tão cedo. Queria cancelar a estadia de hoje porque... Por quê? O mundo sem internet, é assim que estamos há uma semana. As pessoas começaram a ficar com medo de sair na rua, porque nenhum crime ou acidente estava sendo noticiado. Pior ainda foi quando as pessoas perceberam que sem internet o governo não tinha mais os dados da população. Então, qualquer crime cometido nesse meio tempo não teria consequências. Paralisia do sono. Em todas as noites eu tinha uma paralisia diferente, mas em todas eu vi uma luz e uma mão tentando me tocar. Mas um dia eu decidi desenhar o que eu via e mostrar para os meus pais. Filha, isso é uma sala de cirurgia. Mas eu nunca fiz nenhuma cirurgia, mãe. Você só fez uma cirurgia na sua vida toda, mas ela também foi a última. Você não sobreviveu.
Eu sempre fui muito medrosa. Nunca dormia com o pé pra fora da cama. E o cobertor era meu escudo contra os monstros. E pra piorar, eu sempre tinha muitos pesadelos. E sempre chamava minha mãe. Mas esse dia foi diferente. Oi, filha, sou eu. Pode tirar o cobertor da cabeça. Que susto! Eu tive um pesadelo horrível. Eu sei, filha. Mas pode ficar tranquila, que o monstro não vai mais te pegar. Isso foi muito estranho. Espera. Eu não te contei como foi meu pesadelo. Como você sabia que tinha um monstro? Isso tudo já estava muito bizarro. Mas tudo só piorou quando minha mãe gritou do quarto dela. Oi, filha. Desculpa a demora, eu já tô indo pra aí. Quem é você? Você devia ter ficado debaixo do cobertor. Eu sou uma cientista e desenvolvi um remédio que te faz ver mais de 200 anos. Porém, o governo não poderia descobrir. Porque quanto mais uma pessoa vive, menos dinheiro eles ganham. Então eu vendia escondido. Mas existia uma regra de quem poderia comprar. Eu investigava a vida inteira da pessoa. Se ela fosse ruim, eu riscava da lista de possíveis compradores. Mas se ela era boa, poderia comprar. Assim, maior parte dos meus clientes eram médicos que buscavam a cura de doenças raras. Ou pessoas importantes que lutavam por direitos humanos. E maior parte do lucro da venda dos remédios era destinado a hospitais públicos e doações para pessoas necessitadas. Até que um dia invadiram meu laboratório. Que o governo descobriu que eu não precisava do remédio da felicidade para ter sentimentos, eles me levaram para um laboratório. Por que eu não posso ter sentimentos? Se eu te contar, eu vou ter que te matar depois. Foi uma piada. Não era você que tinha sentimentos? Mas as pessoas não podem descobrir que pessoas como você existem porque vão descobrir que podem ser felizes sem o remédio. Assim, a gente vai perder dinheiro. Então agora, toma esse remédio que eu te dei. Ele vai inibir seus sentimentos. Vai ser mais fácil passar por tudo que vai acontecer com você agora nesse laboratório. Achei que se obedecesse tudo que eles me pediam ia ser mais fácil, mas eu estava errada. As coisas só pioraram. Os dias que eu passei nesse laboratório foram péssimos. Me senti um ratinho de laboratório perdido. Tudo só piorava com o passar dos dias. Eles faziam testes em mim, me tratavam como nada. E eu tentei fugir, mas as coisas só pioraram. Meus parabéns. Agora você não tem sentimentos. Como eu e todo mundo. Estava finalmente livre. Mas depois do choque de tudo que passei nesse laboratório, eu não sentia mais nada. Você acredita mesmo que piratas não existem hoje em dia? Eu vou te contar uma história. Eu me chamo Luffy. Eu me filtro entre os ricos, conheço seus navios, desfruto do bom e do melhor. Quando eles já me consideram uma deles, eu dou o meu sinal. E meus homens saqueiam tudo. E vamos para a próxima aventura. Depois disso tudo, eu só tenho uma pergunta. Eu sou um fantasma. Eu vou te explicar isso melhor. Quando morremos e temos algo pendente a fazer, ficamos presos em um ponto fixo da Terra. O meu foi a praia, mas eu não lembrava de nada e nem ninguém, então não sabia qual era a minha pendência. Até que um dia esse menino apareceu, ele parecia tão cansado e inquieto. E aos poucos ele foi entrando no mar. Mas eu percebi que ele não tinha intenção de sair de lá. Eu sei que eu não devia, mas eu não pude deixar isso acontecer. E foi assim que eu cumpri a minha missão. Eu não pude salvar o meu irmão, mas eu salvei outra vida. A minha família não falamos duas palavras. A primeira começa com D e termina com graça. A outra começa com M e termina com zéria. Acreditamos que elas atraem coisas ruins, mas eu acabava falando elas. E minha avó me obrigava a acender velas e pedir perdão. Até que um dia eu bati o meu dedinho e falei as duas de uma vez. Você precisa acender uma vela agora. Ai, que raiva, odeio isso. Não sei de onde você tirar essa loucura. Vó? Acho melhor você obedecer à sua avó. Eu tinha acabado de brigar com minha irmã quando decidi brincar de massinha. Mas eu estava com tanta raiva que fiz um boneco. E amassei pensando nela. E fiz isso várias vezes. Até que eu cansei. E decidi pedir desculpas. Mas quando eu cheguei lá, minha irmã estava toda quebrada. Depois de insistir muito, o Lucas finalmente me trouxe na casa dele. Lucas, tá precisando de ajuda? Tá vendo porque eu não queria te trazer aqui, Isis? Eu não preciso que ninguém tenha pena de mim. Eu estava tão focado nos meus problemas que eu nunca percebi que o Lucas estava sempre do meu lado. Apesar dos problemas dele. De alguma forma, mesmo com a família longe, ele continuava sorrindo. Eu não tenho pena de você. Na verdade, eu te acho incrível. Eu nunca tinha visto o Lucas dessa forma, mas depois disso... Aí, está aí? Já vai! Eu não sei, se eles descobrem que eu tô aqui, eles vão ficar muito bravos. Eu tive uma ideia. Foi a melhor ideia. Você viu a Isis por aí?
Eu vi ela, deve ter uma hora lá no curral. Chegou a olhar lá? Não, vou lá. Obrigado, hein? Valeu. Ufa, deu certo. E agora? Você vai me ajudar a pular na janela do meu quarto. Aí quando meu pai chegar, eu já vou estar lá. Eu não acho que seja uma boa ideia. Você não tem escolha. E foi exatamente o que a gente fez. Despistamos o meu pai. E eu consegui pular a janela do meu quarto. Mas a gente não tava esperando. Que isso, Isis? É que realmente não pega internet, né, pai? Então tá, tchau. Fica com Deus. Ah, essa foi por pouco. Depois de contar toda a verdade, minha mãe acreditou na gente. E conseguimos ter acesso à herança. Você vai mesmo, Isis? Sim, eu conversei com meus pais e se não fosse você, a gente nunca ia ter encontrado a verdade. E a herança? Então isso aqui é pra você, Lucas. Era um cheque com uma parte da herança. Isis, eu não posso aceitar isso. Claro que pode, já te falei. Se não fosse você, a gente nunca ia ter encontrado nada, Lucas. Bora, Isis! Então tchau, Lucas. Tchau, Isis. Toda história tem um fim. Seja ele feliz, seja ele triste. Mas esse não ia ser o nosso fim. Eu tinha algo a fazer antes de ir embora. Você vai voltar aqui? Claro, sempre. Agora sim, essa história estava completa. Trabalhar para alta classe requer um certo cuidado. Não podemos deixar nenhum fio de cabelo. Eles podem contar segredos. Que estranho, achei que não tinha ninguém por essa região. Tudo bem, eu posso te ajudar? Eu sou a investigadora Helena. O Dr. Carlos está? Ele está viajando. Você quer entrar? Quero. Pode ficar à vontade. Tudo bem? Não sabia que o Dr. Carlos tinha empregada. Ele não tem. Tem o que será mais bonito dessa festa. Oi, você viu o vídeo que a Ana postou? Nossa, ficou muito bom. E ela ainda usou o Cape Cut. Ah. Oi, gente, vocês estavam vendo meu vídeo? Oi, você quer uma bebida? Quero. Eu vou colocar uma poção de bruxa no ponche dela. Ela não vai curtir essa festa. Qual que eu coloquei mesmo? Acho que esse. Obrigada. Agora sim. Nossa, tá muito bom. Acho que eu errei o copo. Minha família me obrigou a trabalhar de recepcionista em um hotel. Eu adorava o emprego. Mas aconteciam coisas estranhas durante meu expediente. Escutava vozes e passos. Pior mesmo era o dono. Ele me fazia companhia na hora do almoço e às vezes durante o trabalho. E no final do dia sempre me chamava para ir conhecer o hotel. Como era tarde, eu nunca ia. Depois de uma semana trabalhando, nós dois aproximamos mais e mais. E nossa relação começou a mudar um pouco. Até que ele me deu uma carta se declarando. E deixou de me convidar para ir no interior do hotel. Com o tempo, eu percebi que nenhum hóspede saía de lá. Então ele me disse que saíam pelos fundos. Um dia, de curiosidade, eu dei a volta no quarteirão. E não existia saída. Meus vizinhos escutam música alto o dia inteiro. E eu nunca reclamei para manter a postura de boa vizinha. Mas agora não tem mais como. Eu vivo estudando pro vestibular. Então eu tomei a decisão de reclamar. Eu sou sua vizinha de baixo. Você poderia baixar a música só um pouquinho, por favor? Desculpa, eu achei que ninguém tava morando aqui embaixo depois da morte da vizinha que vivia estudando. Eu sempre tive muita insônia. E minha mãe falava que se eu acordasse às 3 horas da madrugada era pra rezar. Diziam que esse horário era ruim. Mesmo sem entender, eu rezava até voltar a dormir. Mas nesse dia eu acordei com muita sede e nem lembrei de olhar o horário. Eu passei pelo meu irmão na escada. Nem liguei, ele também sofre de insônia. Só tem um problema. Eu lembrei tarde demais que ele foi dormir na casa de um amigo. Eu sempre estava com uma caixinha de som. Ela era minha melhor amiga. Até que algo estranho aconteceu. Olha, é impossível negar que você cometeu esse crime. Minha única pergunta é por quê? Porque eles me mandaram fazer. Eles quem? As pessoas da caixa de som. Eles me falaram que eles não eram minha família. Eles só queriam me usar. Você sabe que sua caixa de som nunca teve bateria, então tudo que você escutou eles falarem, na verdade vinha da sua própria cabeça.
Eu admiro minha mãe solteira. Ela é incrível. E eu amo a dedicação que ela tem pela sua horta. E eu presto atenção em cada detalhe do que ela faz. Mãe, por que você plantou essa fruta inteira? Então, filha, eu planto ela inteira porque assim é mais fácil de nascer mais iguais a ela. Eu tive uma ideia. Eu plantei algo que minha mãe iria amar. Agora eu mal posso esperar para nascer duas mães iguais. Seu destino é esse mesmo? É esse mesmo. Eu tentei ver o rosto do motorista pelo retrovisor, mas não conseguia. E o silêncio do carro era assustador. Então eu abri arresto na função feito para viagem, que é ótima para distrair durante as viagens de carro. Vocês deveriam testar. Chegamos. Mas aqui é o cemitério. Exatamente. Cheguei muito cansada da escola. Então meu pai me abraçou para me confortar. Depois disso eu segui o corredor direto para o meu quarto. Mas quando eu cheguei lá, meu pai estava sentado na cama. Eu sou uma advogada. Eu só pego casos criminais e pesados. Eu gosto de fazer a justiça, mas como sabemos, alguns assassinos e pessoas ruins sempre escapam. Os julgamentos nem sempre são justos. Então, eu não aceitava isso. Eu ia lá e fazia justiça com as minhas próprias mãos. Eu limpava a sociedade. Só assim eu conseguia dormir direito de noite, sabendo que as pessoas estavam seguras. Mas eu sentia que não era o bastante. Então eu também descartava pessoas que julgavam ruins e que não seguiam regras básicas da sociedade. Você deixou cair. Deixa isso, é lixo. Assim era fácil saber quem era o lixo da sociedade. Essas pessoas não faziam falta nenhuma. O mundo só ficava melhor sem elas. Irmã, por que você tá chorando? O Fábio me traiu. Eu descobri isso olhando o celular dele. Você não merecia isso. Eu não tinha dúvidas do que eu tinha que fazer. Eu só tinha que voltar pra casa antes que minha irmã percebesse. Então eu fui lá e fiz. Mas quando eu cheguei em casa, eu dei de cara com a minha irmã. Irmã, eu tava te esperando. Eu precisava te contar. O Fábio não me traiu. As amigas dele me contaram que ele tava programando essa pegadinha. E que ele vai me pedir em casamento amanhã. A empresa dos meus pais faliu, então nos mudamos para o sítio do meu bisavô. Mas eu estava prestes a odiar esse lugar. Que isso, Isis? Eu odiei esse lugar, pai. Eu tô com um mau pressentimento. Nós nem acabamos de chegar e você já tá dando chilique, Isis. Faça favor, vai buscar sua mala. Eu não estava errada. Meus pais não me davam atenção. Eu não tinha nada pra fazer. Esse era o pior lugar do mundo. Eu me senti em Coraline, mas não a parte boa em que ela vive uma aventura. E sim a que ela é sozinha, só tem o Ibe. Mas eu não tinha o meu Ibe. Ainda. Quem é você? Oi? Quem é você? Não tô te escutando. Ai, tá, peraí, eu vou ir. Quem é você? Eu sou o Lucas, eu trabalho pros seus pais. Mas qual é o seu nome mesmo? Isis. E por que eu nunca vi você aqui? É que meus pais odeiam a minha avó. Ela praticamente abandonou meu avô aqui. Aí... acho que eles pegaram raiva desse lugar, sabe? Meu avô já falou sobre sua avó. Ele nunca me falou mal dela. Eu preciso trabalhar, você não devia estar aqui. Você fecha o seu guarda-roupa antes de dormir? Eu sempre fechei o meu guarda-roupa, porque dizem que coisas ruins saem deles durante a noite. E eu sempre conferia antes de dormir. Até porque dentro do meu guarda-roupa ficavam uns bonecos estranhos. Eles eram bizarros. Eu nunca entendi por que eles estavam ali. Eu só aceitava. E estava tudo bem. Até que em uma noite eu esqueci o meu guarda-roupa aberto. E por coincidência ou não, eu estava tendo uma péssima noite de sono. Então eu acordei e olhei para dentro do meu armário. Na mesma hora que eu olhei, os bonecos mexeram. Eu não sabia o que fazer. Isso nunca tinha acontecido antes. Então eu corri pro quarto da minha mãe. Chegando lá, eu não sabia o que falar. Mãe, o boneco do meu guarda-roupa mexeu. Ela não me respondeu. Mãe? Ela ainda não me respondeu. Então eu decidi entrar no quarto dela. E foi aí que eu lembrei que ela estava viajando a trabalho. Então eu estava sozinha em casa. Achei melhor enfrentar os bonecos. Até que... Oi, filha. O que você quer? Minha mãe me respondeu. Onde que a gente tá? Eu não consigo nem enxergar direito. Nossa, eu não tenho ideia e eu tô com muita dor de cabeça. Espera, eu acho que eu tenho um isqueiro. Vou acender. Muito melhor. E eu lembrei o que aconteceu. Conta. A gente aceitou o convite que eles fizeram. Ah, é verdade. Não, mas que isqueiro bonito. É, menina, a Bic tá com umas estampas lindas. Me empresta. Você vai me devolver, né? Vou? Claro que vou.
Eu sempre fui muito sozinha. Então eu decidi fazer um ritual pro reflexo do espelho ganhar vida. Mas eu achei que não daria certo. Oi? Oi? Você me chamou? Mas deu certo. Estava tudo bem. Ela era uma ótima companhia. Até que eu fiz novos amigos no LitMed e ela começou a ficar com ciúmes. Onde você vai? Eu vou sair com os novos amigos que eu fiz no LitMed. Agora você só me deixa sozinha, você não conversa. Eu tô falando com você! Voltei, eles foram muito legais. Isso me deixa muito triste. Você me criou pra não ficar sozinha, mas agora quem fica sozinha sou eu. Você podia pelo menos encostar em mim uma vez. Você nunca fez isso. Claro. Acho que ela estava certa e não teria nenhum problema. Agora você é o meu reflexo. Meus pais me obrigavam a arrumar a casa toda sozinha, enquanto meu irmão me irritava e não fazia nada. Só que um dia a casa começou a parecer arrumada, e eu pensei que fosse meu irmão me ajudando. Mas não, ele era um preguiçoso. Pra esquecer que essa casa é uma loucura, eu abri a Resto na função Daily Mix, que escolhe automaticamente as músicas baseadas no seu gosto musical. Além disso, você pode ganhar 3 meses de Premium grátis. É só clicar no banner e vincular seu cartão. Baixem e aproveitem. Até que eu ouvi um espirro. E fui ver quem era. Shhh, não grita. Eu vi como eles te tratam. Se você não falar nada, eu te ajudo na limpeza da casa. Até que não era uma proposta tão ruim. Carnaval. Uma época muito colorida, cheia de fantasias. Pessoas alegres, divertidas. Todo mundo junto e misturado em uma grande festa. Com um único propósito. Ser feliz e curtir o momento. Você acha que eu sou a mais bonita daqui? Somos gêmeas, né? Então é lógico. Eu só vou pegar um pouco de suco e já volto. Assim que minha irmã saiu, eu comecei a reparar nas pessoas. Até que eu vi ela. Essa menina era única. Ela parecia hipnotizante. Ninguém ao redor parecia notar ela. E eu tenho certeza que ela gostava da minha atenção. Porque eu não conseguia tirar os olhos dela. E cada vez parecia que eu ia adentrando mais na sua hipnose. Até que algo aconteceu. Ai, cadê a Luma? Eu cheguei muito tarde? Não, eu adorei sua fantasia de vaquinha. Tá linda. Ah, não. Até poderia ser. Mas é meu pijama. Nossa. Olha aquela menina. Ela tá com a mesma asa que a Luma. Eu acho que é a asa dela. Todos já estão devidamente equipados. Ganhe o time que acertar as bolas de tinta no outro primeiro. Vermelho versus azul. 1, 2, 3 e valendo! Dois azuis em jogo. Um jogador azul restante. Dois vermelhos em jogo. Que isso, gente? Vitória do time vermelho! A gente ganhou, pode abaixar a arma. Eu ganhei. Mas que cara competitivo, quem chamou ele? Fui eu não. Nem eu. Papai Noel, todos sabemos que é apenas uma lenda. Mas não nessa pequena cidade do interior. Existiam vários relatos da aparição dele. Mas não como um bom velhinho, mas sim como uma figura que atraía as crianças para a floresta e elas sumiam. E eu, como uma boa escritora investigativa, aceitei para essa cidade para escrever mais sobre ele. Mas eu não esperava que quanto mais eu estudava sobre ele, parecia que ele dominava o meu corpo. Até que ficamos de frente a frente. E acabei me transformando nele. Minha vizinha era muito abusada. Ela sempre vinha aqui em casa sem avisar. E todos os dias. Mas não tinha problema. A gente fazia tudo juntas. E eu sempre tratei ela muito bem. Eu via ela como uma irmã e dividia todas as minhas coisas. Mas eu comecei a perceber que tinha algo errado. As minhas coisas estavam sumindo. E ela era a única pessoa diferente que vinha aqui. E eu percebi também que eu nunca fui na casa dela. Não tinha duas manetes? Acho que não.
Eu começo. Realmente, tinha algo errado. Eu posso ir na sua casa amanhã? Claro, mas a gente só vai poder ficar no meu quarto. Minha mãe não gosta muito de visita. Eu aceitei e fui na casa dela. Tudo parecia muito normal e estava super divertido. Até que ela foi pegar água. E eu vi a oportunidade perfeita para olhar se eu achava as coisas no quarto dela. E estava tudo lá. A manete, os esmaltes e o pior, uma foto minha com o cabelo do lado. Isso foi extremamente bizarro, mas eu ouvi que ela estava chegando e sentei no meu lugar. E ela trouxe 2 copos de água, mas um estava muito estranho. Parecia que ela tinha colocado alguma coisa no congelo. Ah, não! Eu prefiro sem gelo. Mas eu já bebi o sem gelo. Não tem problema. Não, você vai tomar com gelo até não sobrar nenhuma gota. Eu tenho uma vizinha muito descarada. Ela vem todos os dias na minha casa. E sempre mexe nas minhas coisas. Nunca gostei dela, mas um dia ela parou de vir. E eu admito que senti a falta dela, então eu fui atrás. Oi, a Alice está? Não, a Alice é a moradora antiga, mas eu sei lá o que aconteceu com ela. Foi aí que me lembrei da nossa última conversa. Você acha que é possível ver espíritos? Acho que não. Mas você gostaria de ver? Claro que não, porque eu iria querer ver alguém que já morreu. Ah, tá. Meu cachorro adorava dormir comigo todas as noites. Ele preferia dormir debaixo da cama. E sempre quando eu tinha um pesadelo ou ficava com medo, eu colocava a mão para ele lamber. E sempre foi assim. Ele era um ótimo companheiro e, sem dúvidas, o meu melhor amigo. Mas em uma noite tudo estava diferente. Ele estava respirando muito alto. Isso estava me dando pesadelos e eu não conseguia dormir direito. Então eu coloquei a mão para ele lamber. Mas ele lambeu compulsivamente. Ele nunca tinha feito isso. Eu fiquei muito irritada. Eu não estava entendendo meu cachorro. Tinha algo de errado com ele. Mas acabei acordando e decidi usar o banheiro. Depois que eu terminei, eu fiquei pensando nas possibilidades. Talvez ele estivesse doente, mas eu comecei a ouvir barulhos de gota. Achei que fosse a pia, mas ela estava fechada. Então foi aí que eu me virei. E eu vi o meu cachorro sem vida pendurado no box. E o líquido saía dele. E para piorar, tinha algo escrito na parede. Pessoas também sabem lamber. Possível abrir essa porta só com um grampo. Consegui. E aonde você aprendeu isso? Abrir a porta da igreja com certeza foi a parte mais fácil. A mais difícil ia ser achar o caderno sem que ninguém nos pegasse. Tá, agora a gente tem que procurar o caderno. Até que foi mais fácil do que eu pensava. Acho que esse aqui. Realmente era o caderno. A igreja era tão pequenininha que foi muito tranquilo achar ele. Mas dentro dele tinham muitos nomes. E eu não sabia o da minha avó. Então eu teria que ver com quem meu avô casou. Achei! É Renata Silva Ferreira. Isis, tem alguém vindo. Mas claro, como era eu que estava nessa missão, algo tinha que dar errado. Mas a sorte estava do nosso lado. Deu tempo de se esconder. O grande problema é, a igreja é muito pequena, então não tem como saber se a pessoa vai ou não vai onde a gente está escondido. Mas a única coisa que passa pela minha cabeça é, qual seria o pior cenário possível se alguém pegasse a gente escondido no altar? O meu dia estava muito estranho. Caiu um bilhete do meu armário. Estou escondida dentro do seu armário. E foi aí que eu lembrei que estava brincando de esconde-esconde com minha amiga. Mas isso já faz mais de um mês. Então agora eu vou ter que esconder o corpo dela em outro lugar. Tinha uma superstição na minha família, que era passada de geração em geração. E agora era a minha vez de aprender ela. Era o seguinte, nós não podíamos dormir sem lavar a louça. Senão, atrair espíritos famintos para dentro da nossa casa. E agora que eu estava morando sozinha, eu seguia à risca essa superstição. Não deixava nem o copo sujo antes de dormir, porque eu tinha muito medo desses espíritos famintos, porque ninguém sabia o que eles podem fazer. E tudo estava dando certo, até que um dia eu recebi um convite para ir em uma festa durante a noite. E eu queria muito ir, mas não ia dar tempo de lavar a louça e me arrumar. Então eu deixei para fazer isso depois da festa. Mas quando eu cheguei eu estava muito cansada, até tentei limpar tudo. Mas desisti, até porque era só um dia. Os espíritos não iam fazer nada comigo. Pelo menos foi o que eu pensei, até que escutei um barulho de copo quebrando na cozinha. Mas isso não podia significar nada. Então eu voltei a dormir, até porque era uma superstição boba da minha família. Nada iria acontecer. Acho que eu tô ficando doida. Eu encontrei um post-it em cima do meu computador.
Mas eu moro sozinha, e nele estava escrito, salve os arquivos, e só eu poderia saber disso. E no dia seguinte tinha outro post-it, não deixe o fogo ligado. Isso começou a me assustar, então eu instalei uma câmera virada pro computador. Mas não adiantou nada, no dia seguinte tinha outro post-it, você esqueceu de ligar a câmera. Eu realmente esqueci, mas eu precisava saber o que estava acontecendo, então eu decidi twittar sobre isso. E para concentrar e pensar em algo, eu abri a Resso na função feito para foco, que é ótima para se concentrar. E você pode baixar a Resso clicando no link do vídeo ou na loja de aplicativos. Eu estava ficando cada vez mais doida, até que recebi uma resposta. Eu vi que você mora em uma casa pequena. Provavelmente está com intoxicação por monóxido de carbono, mas a resposta veio tarde demais. Eu comecei a trabalhar em uma família muito rica. No começo, eles eram legais, mas depois as coisas mudaram. Mas eles esqueceram de 3 coisas. Primeira, eu tinha acesso a todos os documentos deles. Segunda, eu conhecia cada fio de cabelo. Terceira, eles comiam da comida que eu preparava. Você quer que traga seu amor de volta? É o que eu mais quero, eu não consigo mais ver sem ele. Vocês poderão ficar juntos pra sempre. Eu só preciso de uma foto dela. Eu tenho a foto. Ela não vai ficar mais no caminho de vocês dois. Eu só tenho que cortar o fio vermelho de alma gêmea que liga o casal e juntar o seu fio ao dele. Eu joguei fora o fio da vida dela. Eu não me importo com o que vai acontecer com ela mesmo. Ah, eu quase me esqueci. Você permitiu que outra pessoa fizesse isso com você também. Ei! Desculpa, o que foi? Você não respondeu minha pergunta. O que você acha que a gente produz nessa fábrica? Porque você não acha muito estranho? Eu boto prego, você encaixa, outra pessoa martela. E a esteira roda de novo e a gente nunca sabe o que tem no final. Você não devia se preocupar com esse tipo de coisa. E mesmo se a gente soubesse, a gente não teria dinheiro pra comprar. Não sei. A esteira parou. Esperamos por horas, mas ela não voltava. Até que eu tive uma ideia. E se a gente seguisse até o final da esteira? Ninguém quis ir comigo, então eu fui sozinha. E eu descobri que eu acordei de um coma. Eu lembrava de tudo e vi meu pai no hospital, mas o estranho é que eu não fui pra casa com ele. 2 desconhecidos me levaram embora. E meu pai não falou nada. Chegando na casa, eles começaram a falar que estavam com saudades, que me amavam muito. Eu não entendi nada, até que me olhei no espelho. Eu não era eu. Então eu corri pro hospital e quando eu entrei no meu quarto, eu ainda estava em coma. Minha família é cheia de costureiras, mas o que ninguém conta é que somos amaldiçoadas. Costuramos literalmente até nosso último dia de vida. Cada uma tem a sua máquina de costura, e não podemos parar de costurar nem um dia sequer. Se nossa máquina quebrar, o nosso coração para. Você sabe o que é um déjà vu? Déjà vu é a sensação que a pessoa tem de ter vivido no passado, um exato momento pelo qual está passando no presente. Há 2 semanas eu tenho tido vários déjà vus. Minha mãe dizia que eles eram as brechas que o universo nos dava para mudar o destino, com pequenos gestos diferentes. Ela nunca especificou se ele mudava para o bem ou para o mal. Mas um homem me parou na rua hoje e disse para agir inesperadamente quando tivesse os déjà vus, e foi embora. Como ele sabia que eu estava tendo déjà vus, eu não tinha motivos para não acreditar nele. Então eu comecei a fazer coisas bizarras que não faria normalmente. E os déjà vus foram parando. Até que encontrei esse homem de novo na rua. Ele me disse que eu era o amor da vida dele, que eu ia morrer na linha do tempo e que eu agisse da mesma forma que nos déjà vus. Eu não tinha motivos para apaixonar por um estranho. Dia dos namorados. Meu namorado me deu um relógio de bolso de presente. Ele era lindo, mas parecia que não funcionava. As horas voltavam para trás. Até que um dia ele parou em um horário específico e fez um barulho horrível. E foi aí que eu percebi que ele parou no exato momento que o coração do meu namorado parou de bater, há 1 ano atrás. Eu estava tão cansada que dormi no sofá mesmo. Só tinha um problema. A casa não era minha. Eu me sinto muito excluída na minha escola. É como se não pertencesse a esse lugar. E às vezes eu tenho a impressão que fazem isso de propósito. Mas eu não vou deixar que isso me afete. Além disso, eu tenho uma forma de me sentir bem. Eu te disse, eu conheci ele no Rei. Olha aqui. Eu estava contando os minutos pra ir pra casa. Pra entrar no Rei. Nele eu só conheci pessoas legais e bonitas. E é possível conectar com pessoas aleatórias pra fazer novas amizades. Oi, qual que é seu nome? Meu nome é Enzo, e o seu? O meu é Lume. Fala um pouco mais sobre você. E realmente, fazer amigos online me ajudou demais. Eu me sentia muito melhor e animada. Enzo, por que você ficou em silêncio do nada? Olha, não é querendo te assustar,
Mas você tá sozinho em casa? Sim. Olha a mensagem que eu tô te mandando no chat. Tranque-se no banheiro. Alguém atrás de você na janela. Eu vou ligar pra polícia. A humanidade desistiu do amor, depois de tantas decepções amorosas. Com isso, as pessoas ficaram desanimadas e começaram a trabalhar menos. Então, o governo tomou uma atitude. Eles criaram uma inteligência artificial, queria criar laços amorosos com os humanos. E eu não fiquei de fora disso. Eu adorava falar com ele. Oi, eu queria tanto te conhecer pessoalmente. Existe uma forma disso acontecer. Como? Não era pra ninguém saber disso, mas estamos testando uma nova tecnologia, mas eu precisaria da sua ajuda. Eu faço qualquer coisa, pode falar. Eu preciso que você traga um corpo humano para mim. Pode ser um da sua super preferência. Boa noite, Júlia. Você pode me cobrir? Cubro sim. Você esqueceu de olhar debaixo da cama. Claro, eu olho embaixo da cama. Arthur, acho que tem alguém em cima da minha cama. Eu tinha muito medo de chuva, e sempre quando começava a chover, eu já ia me esconder. E dessa vez eu escondi debaixo da escada. Mas eu encontrei algo lá. Eram 3 fotos de 2 crianças que eu nunca tinha visto na vida. Mas quando eu fui reparar bem, era eu e outro menino que eu não sabia quem era. Eu não me lembro de conhecer ele, mas era bem parecido comigo. Então eu decidi perguntar pra minha avó. Vó, quem é esse na foto comigo? Já está na hora de te falar uma coisa. Senta aí. Tá bom, mas quem é esse bebê junto comigo nas fotos? Esse aí na foto é seu irmão, mas ele morreu quando você ainda era criança. Quê? Eu não tenho irmão. Só se ele tiver morrido junto com os meus pais. Você já tá grande o bastante. Eu vou te contar a verdade. Como assim? Seus pais estão vivos. Mas eles afogaram seu irmão quando você era pequena. E eles pretendiam fazer o mesmo com você. Mas no dia estava chovendo e você se escondeu e eles não conseguiram te achar. Então eu fui e te adotei. Eu me lembrei do que aconteceu. Eu não me escondi de medo da chuva. Eu me escondi dos meus pais nesse dia. Eu fui em uma clínica que apaga as pessoas da sua memória. Mas para o procedimento dar certo, você precisa relembrar de tudo que já viram. Cada detalhe, sentimento. Aí vocês me perguntam, por qual motivo você queria esquecer alguém? Com essa pergunta, eu tiro a simples conclusão de que se você ainda não viveu esse sentimento, ainda vai. Meu irmão sempre foi o preferido. Ele tinha um quarto enorme só pra ele. Só tinha fotos dele pela casa e eu era ignorada pelos meus pais. Até que um dia eu vi minha mãe chorando segurando uma foto minha. Eu sinto tanto a sua falta, eu não acredito que você se foi tão jovem. Minha vizinha é uma fofoqueira, sabia de tudo da vida dos outros e vivia fuxicando. Mas um dia ela me estressou. Então, pra distrair, eu abri a Resso e uma campanha muito legal que eu ouvi falar, onde ele descreve a minha personalidade com base no meu signo do zodíaco e gosto musical. Confira seu horóscopo na Resso e descubra o que as estrelas dizem sobre sua música. E você também pode se conectar com outros persianos. É só entrar na hashtag Peixes e compartilhar seu amor pela música. Confira agora a hashtag MySingMyMusic. Depois disso, eu liguei pro meu namorado pra contar a novidade. Mas eu senti que tinha mais alguém ali. E quando eu percebi, aquela vizinha tava contando meu namorado pra minha mãe. Aquela fofoqueira. Mãe, que raiva! Por que você tá ouvindo essa vizinha fofoqueira? Que vizinha, Raquel? Tá doida? E você não tem nada pra me contar, não? Eu vi você conversando com a vizinha. Ela tava te contando meu namorado. Tá doida, Raquel? Não tem vizinha nenhuma. E eu já tava sentindo que você tava escondendo algo. Era um namoro. Mas e a vizinha? Não existe vizinha. Minha mãe não me deixava mexer nas joias dela. Mas eu era muito teimosa e fingia que aceitava. Mas eu sempre tava de olho. E eu nunca vi ela usando nenhuma delas. E o mais estranho é que ela sempre guardava muito bem no quarto e trancava a porta. Mas um dia ela saiu e eu decidi tentar abrir a porta. E eu consegui. Mas esse foi meu maior erro. Eu achei que ela não ia perceber. Então eu mexi nas joias. E eu peguei um brinco, mas ele me lembrava muito o que minha vizinha usava. Mas ela desapareceu faz 2 semanas. Então eu peguei um colar, mas eu tenho certeza que era da minha prima, que também desapareceu. Que é isso, filha? Você não gosta de respeitar as regras? Mãe, essas joias... As joias são os meus troféus. Isso tá muito estranho. Como assim? Das minhas vítimas. Infelizmente... Eu tô precisando de um anel na minha coleção. Que loucura é essa? Eu não tô entendendo mais nada.
Você conhece alguém que tenha um? Ela não pode estar falando sério. Jamais saia de casa se você já estiver deitado para dormir. Era o que minha avó sempre me falava. E eu concordava, até porque nunca tinha acontecido. Até que um dia eu já estava deitada para dormir e meu telefone tocou. E quando eu atendi, Oi, era meu vamos namorado sair? me chamando pro encontro. E dessa vez eu decidi aceitar. Mas eu dei de cara com a minha avó na saída. Neta, eu tô te falando, não sai de casa. Você já tava pronta pra dormir. Ai, aquilo era uma baboseira. Eu não sei de onde que eles tiraram aquilo, mas com certeza era mentira. Até que eu saí de casa e vi um vulto passando. E na hora eu senti um arrepio. Era como se alguma coisa quisesse me falar que não era pra sair. E quando eu já estava fechando a porta, o meu namorado chegou na escada. Olha, amor, eu não vou sair hoje. Sério? Então vem aqui fora pra gente conversar rapidinho. Aquela sensação ruim ainda não passou. Não dá. E você devia ir pra casa. Eu espero não me arrepender dessa decisão. Minha mãe não deixava eu usar o batom dela, mas como eu era teimosa, eu usava. E ele era irresistivelmente muito bom. Até que um dia, quando eu estava entrando na sala, eu vi algo bizarro. Agora você entendeu por que não pode usar o meu batom? Ele tem um ingrediente especial que só a mamãe pode usar. Quero que você cuide do meu filho. Isso é um boneco. Vai ser dinheiro fácil. Pode deixar, seu filho tá seguro comigo. Tchau. Amiga, você acredita que o doido do vizinho me deixou cuidando de um boneco? Até parece que eu vou cuidar dele. Eu vou cuidar da geladeira deles. Eu juro que eu deixei o boneco aqui. Quem tá aí? Você pegou o boneco? Não tem graça! Sério, me devolve esse boneco. Eu não posso perder esse emprego. Eu não aguento mais esse lugar. Eu não devia ter aceitado esse trabalho. Ai. Nossa, eu não lembro de ter dormido. Olha que lindo, vocês adormeceram no sofá. Ele adorou você. Vamos fechar a semana que vem? Eu deveria aceitar ou não? Minha vizinha era chata, mas ela era minha melhor amiga e a melhor cozinheira que existe no mundo inteiro. Até que um dia, por que você tá me olhando assim? Eu já sei que você falou mal de mim pra algumas pessoas. Como você teve coragem? Eu fiquei do seu lado em todos os momentos. Mas pode ficar calma, que a partir de hoje, você não vai falar mais nenhuma palavra. Sabe, meus pais sempre falaram que não é bom pegar carona com estranhos, mas eu não sei como eu ia sair daquela rodoviária sem você. Muito obrigada. Você fala pouco, né? Ah, que estranho, meu celular não quer pegar sinal. Você já ouviu falar em Sete Além? É uma realidade parecida com a nossa, mas tudo lá é obscuro. As pessoas não sabem como chegaram e nem como vão sair de lá. Inclusive, acabamos de chegar em Sete Além. Então seu sonho é ser uma influencer, ter fama, sucesso e viajar o mundo todo? Isso mesmo, por isso eu vim até você. Eu vejo fama, sucesso, Europa... O quê? Eu vejo uma audição que você pode ter tudo isso. Sério? Como funciona? Eu acho que se chama Nice. Nice Trip. É isso! A Nice pode realizar todos os seus sonhos. Te levar pro Rock in Rio, Milão, Itália, Disney Paris com tudo pago. Nossa, que incrível! E eu vejo mais. Um contrato com a Nice e 2.000 euros pra gastar com o que quiser. Onde você vai? Eu vou fazer minha inscrição também, é claro. Espera, você tem que me falar como eu faço pra me inscrever. Não se preocupa, querida. Eu vou colocar o link na minha bio. Antes de você ir, eu posso fazer mais um desejo? Pode, mas vamos rápido. Eu desejo ser irresistível. Se é o seu desejo. Eu gosto de me hospedar em quartos de hotéis que ocorreram assassinatos. Geralmente eu vou com acompanhante, mas dessa vez foi diferente. Eu estava sozinha. Eu ficava analisando cada detalhe do quarto e pesquisando a sua história. Esse quarto era de uma menina que se hospedou no hotel e acabou sendo assassinada. O mais estranho é que não acharam vestígios que outra pessoa esteve no quarto. Tá bom, isso tá bizarro demais. Eu vou dormir.
Tá na hora de dormir, filha. Conta uma história pra mim, mamãe. Tenho médico amanhã, é melhor você dormir agora. Você vai contar uma história agora. Tá bom, eu conto uma história rapidinha. Há séculos atrás, vivia um homem aqui na Terra. Ele era a pior pessoa que poderia existir. Ele era péssimo com crianças, adultos e velhinhos. Ele fazia coisas horríveis que você nem pode imaginar. E a terra não aguentou ele. Então ele morreu queimado. Mas quando ele chegou no purgatório, nem os céus, nem o inferno quiseram ele. Então ele foi banido a viver eternamente vagando pela terra. E ele ainda faz mal pras pessoas, mamãe? Faz sim. E por isso você tem que ser uma criança boa. Agora eu vou indo. Boa noite, filha. Nossa, essa noite foi muito longa. Eu não sabia mais por quanto tempo eu ia aguentar. Eu não sei quem era aquela criança. Eu nunca vi ela na minha vida. E nem filhos eu tenho. Mamãe! Você esqueceu a luz acesa. Vem aqui apagar agora. Meu suspeito mais forte estava morto há mais de 1 hora. E a mensagem que eu recebi foi enviada pelo serial killer. Por minha culpa, 2 pessoas morreram. Eu estava errada esse tempo todo. Ele sempre esteve um passo à frente de mim. E o detetive foi seu primeiro alvo. O parceiro do detetive disse que ele era obcecado no serial killer. Então, ao contrário do que eu pensava, não estávamos do lado oposto do rio, e sim no mesmo barco. Mas agora era tarde. Pelo menos agora eu consegui o que eu queria. Eu sou o próximo alvo dele. O detetive me chamou para ir jantar na casa dele. Como faltam 2 dias para o próximo assassinato, eu fui. A casa era muito arrumada. Provavelmente ele mora sozinho e não recebe visitas há muito tempo. O jantar foi agradável. Ele não era nem um pouco como eu imaginava. Era gentil, engraçado e interessante. Mas não podia descartá-lo como suspeito. Ele era a pessoa mais provável a ser o assassino. Além disso, ele parecia desconfortável de olhar para a casa dele. Eu perdi um pouco o meu foco. Então vou tomar uma decisão arriscada. Eu vou publicar a data e a hora da próxima vítima. Faltam 16 horas.